Pois é, na verdade a crise, isso é consequência da própria crise, não é? A crise não é muito má em si, ela tem aspectos extremamente negativos e aspectos extremamente positivos. A crise é um mecanismo saneador da economia capitalista. Ela é inerente ao nosso sistema capital, né? É inerente ao sistema, ela existe como fenômeno global desde 1825, portanto é muito velhinha, e vem se repetindo aproximadamente entre 5 a 10 anos, desde essa época até hoje, em períodos com maior intensidade e outros com menos intensidade. Em 1929 foi uma das crises de maior intensidade que nós já tivemos. Dizem que a crise de 2009 agora teve mais ou menos o mesmo grau de intensidade que essa crise de 1929. Mas ela tem esse papel, o papel de saneador. Ela limpa a sociedade dos empresários mais incompetentes e faz com que os empresários mais competentes sobrevivam e consigam fazer novos investimentos e a economia se recupera. É a questão da criatividade que muita gente fala. Crise, se você tira o S, vira CRI. Então, a criatividade nesse momento de crise ela é muito importante. Agora, me diga o seguinte, deixa eu lhe fazer uma pergunta, um tanto quanto complicada porque envolve política, mas na sua opinião, o impeachment da presidente Dilma Rousseff seria favorável do ponto de vista econômico ou isso afetaria ainda mais a nossa situação? Essa é uma pergunta difícil. A crise política, ela entra como um agravante na crise econômica, não é? Porque ela provoca muito desequilíbrio e instabilidade na maneira dos agentes considerarem o futuro, né? Os investimentos dos empresários dependem das perspectivas que eles têm do que vai acontecer no futuro. É o famoso grau de confiabilidade, a gente tem visto tantas agências de risco aí, né? Falando então, nisso. Com qualquer instabilidade no campo político, deixa o país sem saber em que direção é que vai, não é? Isto afasta certamente os investidores. É claro que é um tipo de investidor que não se afasta, que ele joga com isto. O tipo de investimento na base da especulação, os especuladores jogam exatamente com instabilidade, e é aí que eles ganham. Portanto, seja mais intensa ou menos intensa, de qualquer maneira, a gente ganha dinheiro com crise ou sem crise. Os mais aventureiros, os jogadores, aqueles mais atrevidos, é que conseguem ganhar dinheiro com a crise. Mas não é esse tipo de investimento que interessa para o desenvolvimento, né? Para você manter o desenvolvimento de um determinado país. Você precisa de solidez, né? Pois é, então esse risco existe de você, na instabilidade, atrair determinado tipo de capital especulativo. Agora, não resta qualquer dúvida que essa instabilidade provoca problemas para a economia. Se nós tínhamos possibilidade de começar uma recuperação agora ou brevemente, isto vai estar suspenso, não vai começar nada enquanto não se definir. Por bem ou por mal, eu não digo que ela tenha o impeachment ou seja aprovado ou desaprovado. Mas é preciso Precisa que resolver o problema para que se veja o horizonte, para que se veja além da esquina, além da curva. Exatamente. Ou vai ficar a Dilma e ela trata de organizar o seu governo, ou ela cai, mas tem que saber quem é que vai governar no lugar dela. Frequentemente as pessoas também não pensam nisso. Se você for olhar legalmente a substituição que vai ser feita, às vezes dá vontade de chorar, não Isso é? é importante, muito importante o senhor citar, porque uma coisa acaba levando a outra. Nós temos aí uma chapa PT-PMDB, nós temos o PMDB nas 3 principais linhas de sucessão, né? Na vice-presidência, na Câmara Federal, no Senado. Então, nós temos PMDB, que faz parte desse projeto, que não vem dando certo economicamente, e nós temos o PMDB aí na linha de sucessão. Se faz parte do projeto, desse projeto que muita gente tem considerado falido, o que é que muda então, saindo Dilma, ficando, por exemplo, Temer? Existe uma outra coisa também, estão querendo aí caçar essa chapa PT-PMDB. Então, a história, tudo está levando a um clima de instabilidade muito grande. Pois é, isso é a nossa infelicidade, não é? É que as lideranças políticas do país não têm nenhuma seriedade de parar um bocadinho para pensar no interesse coletivo, deixar de lado os seus interesses pessoais ou partidários e pensar no interesse da nação, para ver se encontra um equilíbrio. Eu li hoje um artigo muito interessante de um sociólogo alemão, que está em visita ao Brasil, em que o que eu estou dizendo aqui, eu copiei dele, né? É ele que diz isso, que as lideranças dos partidos políticos no Brasil não estão demonstrando a maturidade suficiente para pensar nos interesses da nação e não nos seus interesses pessoais. Absolutamente. O resultado é que nós estamos entrando numa situação que, no mínimo, vai adiar, por alguns meses, qualquer projeto de recuperação da economia. Está tudo parado. Governadores do Nordeste estiveram em Brasília, inclusive Ricardo Coutinho, e querendo que o Congresso aprove aí uma lei complementar que aumenta em 20 anos o prazo para pagamento de dívidas com a União, em 10 anos de pagamento de dívidas com o BNDES.
né? Isso deve ser votado terça-feira. O senhor acredita que isso é importante para que os estados recuperem capacidade financeira, que afetada também pela diminuição de repasse de verbas federais? Sem qualquer dúvida, né? Quem está devendo, quanto maior o prazo para o pagamento, melhor. Isso aí é uma conclusão lógica. Sobra mais dinheiro para aplicação em outros setores. Para todos né? os estados, qualquer negociação que prolongue os pagamentos ou que reduza as dívidas, reduza as taxas de juros, qualquer solução desse tipo é uma solução boa e válida para os estados. Então, os governadores têm razão em fazer isso. Se eu estivesse no governo, eu ia bater o pé atrás, que para o governo deve ser mal, não é? Para quem vai receber, quanto menor os juros e maior o prazo, pior é. O governo carecendo de dinheiro, né? Há efetivamente uma contradição de interesses entre os estados e o governo. Mas aí é preciso a busca por alianças, fortalecimento de alianças, então um dos lados, o lado que tem o dinheiro, deve ceder para não perder alianças e forças e braços nos estados do Nordeste. Possivelmente o governo está interessado nesse tipo de aliança, né? Porque o governo está muito pressionado no momento. Seguinte, a gente vai fazer uma pausa no nosso bate-papo. Daqui a pouquinho eu volto então a conversar com Nelson Rose sobre economia e o assunto financiamento da casa própria, hein, gente? Muita gente procurou a gente querendo saber a respeito disso. Então, será que vale a pena investir agora? Será que vale a pena financiar agora? E você vai ver que com as mudanças no financiamento da casa própria na Caixa Econômica Federal, o setor imobiliário está animado, mas